Então, pessoal, o assunto aí para quem chegou agora ou quem não estava é democracia versus autoritarismo. Qual a diferença de um tipo de forma de governo para outro? A democracia, pessoal, aqui eu coloquei a forma como a democracia é feita, né? Coloquei o que é democracia, que é uma forma de governo, onde as pessoas vão elegendo seus representantes. E eles são uma forma de representar a democracia, as pessoas que elegeram ele. Tem uma validade, não é alguém que sobe ao poder por meio da força. Ele está lá porque as pessoas colocaram ele lá. Geralmente, não existe uma democracia com um partido apenas. Toda democracia tem que ter ao menos dois partidos, né? Ela é pluralista. Porque se você só tem um partido, você sempre vai ter uma forma de governo autoritário, porque você não vai fugir daquilo, né? Só pode trocar até de uma pessoa para outra, mas todas elas seguem a mesma ideologia, o mesmo partido. Era como se aqui no Brasil a gente imaginasse que, apesar da democracia, a gente só tivesse um partido. Vamos supor que só tivesse o PT ou só tivesse o PSDB. Então poderia mudar o governante, mas o partido era o mesmo. Aí não é uma democracia. A imprensa tem que ter liberdade, né? As mídias têm que ter liberdade para falar bem, falar mal, né? Para elas poderem falar a opinião, expressarem opinião, né? Não há uma forma de perseguição que havia, por exemplo, na ditadura, onde você não poderia expressar-se sem ter o aval da ditadura. Você não podia falar qualquer coisa. Você tem que falar só aquilo que a ditadura aceitava. O povo pode se manifestar desde que respeite a Constituição, claro. Pode se manifestar, pode ir às ruas, protestar, pode falar mal ou apoiar determinado governo. Você pode participar de associações, independente de qual tipo de associação seja um tipo religioso, econômico, político, social, né, política, e tem o respeito a cada cidadão, o direito de ir e vir, respeito às leis trabalhistas, respeito às leis sociais e tudo mais. No papel tudo é muito bonito, É, era pra ter. mas infelizmente nem toda democracia funciona como num papel. São pouquíssimas que conseguem fazer, extrair o que está anotado ali e passar pro governo. Mas, teoricamente, a maioria dos países tentam seguir essa linha de raciocínio. E nós temos também, pessoal, o autoritarismo. O autoritarismo sem muita delonga, é o oposto do que a democracia propõe. É uma forma de exercer, desculpa, o governo pelo Estado. O Estado aí está na forma de nação, né, de governo, e ele não dá liberdade de expressão. Você não tem direito a eleições, o sufrágio universal, que são as eleições livre e para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. Você não pode ir às mídias, não tem a liberdade de imprensa, o povo não tem a liberdade de se expressar, de protestar, de apoiar. Muitas vezes a gente ainda vê em autoritarismo o povo apoiando, porque para o autoritarismo se apropriar das pessoas que apoiam, para ele é muito positivo. Mas quem vai contra é sempre perseguido. Você perde aquele direito de ir e vir, né? Você não pode se associar, por exemplo, a clubes ou a associações que vão contra, ou partidos que vão contra o governo autoritário. Então, a população ela é restrita, ela segue tudo que o governo propõe, ela não tem um pensamento próprio, pode até ter, mas não pode exercer. Então, é basicamente isso. A gente, por exemplo,
tem um exemplo crasso de autoritarismo no mundo hoje, que é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, você só pode fazer aquilo que o governo determina que pode fazer. Se você não fizer, é perseguido, preso, torturado, morto, né? Inclusive, dos países do mundo hoje, é o país considerado, assim, entre aspas, mais autoritário do mundo. Inclusive, aí, ultimamente, está tendo aquela coisa da onde estava o governador que, né, o Kim líder, Jong-un. eu esqueço o nome dele toda vez, que sumiu, aí levantaram várias hipóteses, né, os jornais que circulam por lá, que são jornais do governo, começaram até a mudar as páginas iniciais, que sempre era algo restrito a ele. Então mudou muito. Então, tem alguém falando aí que me interrompeu aqui. Pessoal, se vamos interromper o som aí de quem não só escutar, depois eu abro o som para vocês aí, por favor. E aí, pessoal? Ixi, tem alguém assistindo novela aí, dá para ver o toque da novela daqui. Vou ter que desativar o som de todo mundo aqui, porque tá difícil. Então, voltando aqui, pessoal. A situação brasileira, né? O Brasil, desde que ele se tornou república. Oi? Alguém perguntou alguma coisa que eu não ouvi? Voltando aqui. A situação brasileira. O Brasil, desde quando ele se tornou uma república, eu não vou entrar aqui no Brasil colônia nem no Brasil império, porque não eram democracias. Quando é monarquia, não é uma democracia. Também foge disso aqui. Mas o Brasil, desde que se tornou república, em 15 de novembro de 1889, a primeira Constituição, lá em 1891, previa uma democracia, um acesso de voto à maior parte da população. Claro que as mulheres, por exemplo, ainda não tinham acesso, né? Nem todos os cidadãos ainda tinham acesso, você tinha um sufrágio que você tinha que ter uma certa idade, um certo poder aquisitivo para poder votar. Mas já foi um pequeno passo para uma situação democrática. E isso foi até 1937, quando foi feita uma nova Constituição. Essa Constituição, já no Estado Novo de Getúlio Vargas, que era um governo autoritário, ele praticamente sai da democracia de 1930 a 1945, que é quando durou o Estado Novo, e passa a ser um período autoritário. Por quê? Porque o governo, apesar do governo Getúlio não ser um governo autoritário tão duro quanto foi a ditadura militar a partir de 64, ele governava da maneira como ele entendia mais correto. Então, ele fazia decretos, só ele poderia tomar as decisões, você não tinha votos, você não tinha concorrência à presidência, a governadora, a nenhum cargo, e todos eles eram colocados lá por Getúlio. Aí, em 1945, acaba esse regime e o Brasil, durante 1945 até 1964, volta a ter uma democracia, elegendo presidentes como Juscelino Kubitschek, como Jânio Quadros, que renunciou depois. E aí, a partir de
Em 1964 tem aquele golpe de Estado famoso que derruba o presidente João Goulart e coloca a ditadura no poder por 20 anos. Aí sim foi um autoritarismo mais pesado, mais forte. Você perdeu o direito de imprensa, de falar, a imprensa não podia falar o que quiser. Você era perseguido se era contra a ideologia militar. A imprensa não, os protestos eram perseguidos, as pessoas que protestavam com o governo eram perseguidas, exiladas, presas, torturadas e muitas vezes mortas. E a cultura, até a cultura tinha perseguição, filmes, novelas, músicas. Se tivesse alguma crítica inserida naquilo ali, o governo ia lá e barrava e você não poderia expor aquela música, aquela novela, aquele filme, porque está indo contra o que o governo pensa. E o governo não aceitava isso. Então, o Brasil ele sempre viveu uma gangorra. Ora ele está numa tentativa de democracia, ora vem um golpe, como foi o Estado Novo de Vargas e como foi a ditadura militar, e impõe um autoritarismo. Aí a gente vai ter, depois em 1985, a volta da democracia, só que o Brasil voltou uma democracia no papel, com a Constituição de 88, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas no geral a gente vê a bagunça que ainda funciona no Brasil, né? É uma democracia bonita, mas corrupta, é uma democracia que no papel fala tudo muito bonito, fala que vai funcionar da classe mais baixa à classe mais alta de forma igual, mas a gente não vê isso funcionando no nosso dia a dia. E eu trouxe uma imagem para vocês de alguns países, né, do mais democrático ao mais autoritário. Então, em laranja, é uma pontuação de 8 para cima, que são países altamente democráticos. Aí nós temos a Noruega, que é considerado o país mais democrático do mundo, os países ali, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, muitos ali na Europa, que são países considerados altamente democráticos. Né? Isso são dados de 2010, claro, 10 anos atrás. Tem aquelas democracias imperfeitas, que são democracias no papel, mas ainda não funcionam tão legal. Né? Que o Brasil enquadra nesse caso, muitos países da América Latina entram nesse caso, outros países da Europa, da Ásia, entram nesse quadro também. Em roxo, a gente vai ver o regime híbrido. O que é o regime híbrido? É aquele que nem é uma democracia e nem é um autoritarismo. Ele está beirando o autoritarismo, mas ainda não virou. É o caso do quê? Da Venezuela, que hoje já podemos dizer que é autoritária, a Venezuela de Chávez e agora de Maduro, a Bolívia de Evo Morales, países na Rússia como Vladimir Putin também tem um regime muito assim híbrido. E nós temos aquele regime autoritário mesmo, que está aí no quadro em verde. Aí a gente vai ver Coreia do Norte, a gente vai ver Cuba, a gente vai ver China, muitos países na África. Né? Inclusive a Coreia do Norte tem o índice mais baixo dos 167 países, né, medidos, é a que tem a pior pontuação. É o país considerado mais autoritário do mundo até hoje, tá, pessoal? Só minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar aí para tirar alguma dúvida, meu Instagram, meu WhatsApp, pode mandar perguntas. Se vocês quiserem que depois pedir algum conteúdo extra que eu possa fazer, ou mesmo gravar um vídeo simplesinho, gravar um áudio para explicar aí para vocês, eu estou à disposição, certo? E junto com o slide, vocês também podem acessar aqui, eu tenho um podcast que fala sobre história, sobre sociologia, e lá dentro do slide tem os links, né? Tanto você clicando aqui, você acessa o site. Se você tiver Spotify, você pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast ou pelo iTunes, que agora é Apple Podcast. Você clica lá no slide e ele vai te levar, é um link, e ele vai te levar para o site onde eu armazeno todos os episódios. Eu já postei até uma recentemente sobre influência das mídias.
Tem 5 episódios por enquanto. Aí toda sexta eu posto um episódio novo aí. Tô fazendo um merchanzinho aqui. Mas, Gostei, massa, massa. mas no mais é isso aí, pessoal. Eu estou disponível. Amanhã será a aula de história. Eu vou passar para vocês o link amanhã, o horário certinho. E qualquer dúvida eu estou aí à disposição, tá? Fiquem aí na Beleza? paz. Boa sorte aí para as próximas aulas de vocês. E tamo aí. Um beijo no coração de todo mundo aqui. Eu vou encerrando a aula de hoje.